Era assim o Barreiro em meados do século XIX, no traço de Filipe Folque. Uma vila discreta, rodeada de moinhos de maré, lesírias e quintas. Do Barreiro antigo, só há hoje um pequeno bairro à beira-rio, casas setecentistas a aguardar reabilitação e outra dinâmica urbana. Resta a recordação difusa da sociabilidade dos pescadores algarvios que um dia vieram para o Tejo e aqui fizeram cama sobre o barro, os camarros. Olga Costa Mano é uma das guardiãs da memória desse barreiro antigo. Foi bibliotecária e doou à Câmara Municipal algumas fotografias em chapa de vidro do espólio familiar. Este e muitos outros contributos permitem rever hoje uma coleção magnífica, os postais do Barreiro no início do século XX. O Barreiro Velho está igual e a maneira de ser das pessoas está igual. Não mudou. Há amizade, por exemplo, morre uma pessoa, vai toda a gente dar os seus pêsames. Vai a um casamento, vai toda a gente. Há um batizado, toda a gente vai querer. Portanto, aquela gente é toda muito unida. Já vem dos camarros do princípio do Barreiro. As primeiras imagens em movimento que se conhecem do Barreiro datam de 1927. Surgem por iniciativa do comandante dos bombeiros e retratam a aceleração do progresso na vila, então em plena expansão industrial. Uma vila em que o Tejo tem uma influência determinante. Na praia era brincadeiras. Íamos brincar, era o nosso parque, não havia outro. Então era o nosso parque, era na praia. E então ali brincava tudo. E o mais engraçado, lá está a criação que nós tínhamos. Não tínhamos brinquedos. E então íamos apanhar o salão, que era a lama do rio. O leito do rio é um barro. Esse barro se chama salão. O do Tejo, o dali. E então agarrávamos naquelas pastas e moldávamos a brincadeira toda, as mobílias de quartas, de casa de jantar, as salas, as conchas eram as louças penduradas nos aparadores. Ninguém retratou melhor o relacionamento entre os barreirenses e o barro do seu rio que Augusto Cabrita. O fotógrafo e realizador de televisão mostrou num dos seus últimos trabalhos como era a pesca do cerco na maré baixa na sua terra natal. Uma arte que acabou por ser proibida por razões ambientais. Hoje, a pesca só é praticada por umas dezenas de embarcações artesanais. Deixaram de ir para fora da barra por causa do preço do carburante, mas ainda apanham belas corvinas no estuário. E há quem saiba como se pratica essa arte antiga do arrasto de vara. Nos limites do concelho também se encontram algumas das poucas áreas não urbanizadas que testemunham da fertilidade da terra. Havia muito gado, olivais e uma grande variedade de culturas hortícolas. O Barreiro já foi chão que deu vinho apreciado ao Bastardinho. No século XIX, 1/3 do concelho estava ocupado pela vinha. As indústrias crescem com o caminho de ferro a partir de 1861. O Barreiro torna-se o término das linhas do Sul e Sueste e logo surgem as fábricas. Primeiro as de cortiça e depois muitas outras. Ganha fama a cordoaria do Nicola. O caminho de ferro primeiro e a CUF depois mudaram a fisionomia do Barreiro. A cortiça começou a morrer quando veio a CUF, assim como os pescadores tudo acabou. Foi tudo acabando. E a CUF subindo, apanhando tudo. Chegou a vir, sei lá, uns 12 mil empregados. Se nós chegássemos à altura de tocar as buzinas daquela gente toda, era só ver cabeças. Era uma coisa louca. A companhia União Fabril instala-se no Barreiro em 1907.
a extensão de duas velhas fábricas que existiam desde 1865 em Alcântara. A própria construção é um recorde de eficácia. Em menos de 2 anos, são erguidas as fábricas de câmaras, catedrais de madeira e chumbo para a produção de ácido sulfúrico. A concepção é de Auguste Stainville e a obra é coordenada por outro engenheiro francês, Pelé, que está em todas as fotografias. Foi assim que se fez a verdadeira Revolução Industrial Portuguesa, que ficou a dever-se a Alfredo da Silva, o administrador-gerente da CUF. Foi ele que teve o golpe de gênio de construir as fábricas no Barreiro. Ele não se limitou a dar continuidade àquilo que as empresas faziam, mas ele veio, com a grande percepção que tinha de toda esta área, ele vai compreender que necessitava de passar à produção, principalmente de adubos, porque na realidade o que ele tinha até ali era fundamentalmente a comercialização de adubos. Por isso, vai selecionar diversos locais, mas aquele que à cabeça fica em primeiro lugar é o Barreiro, com uma localização muito importante, porque estava aqui distante entre matérias-primas, quer do norte da África, os fosforitos, quer as piritos do Alentejo. Tinha acesso a toda a rede de caminhos de ferro, e aliás que vai ser fundamental na logística depois de toda a parte da distribuição dos produtos. E a própria localização no Tejo faz do Barreiro uma posição ímpar em termos da necessidade de instalar estas indústrias. Alfredo da Silva nasceu em Lisboa em 1871. Filho de um comerciante rico da Baixa, frequentou os melhores colégios e foi um aluno brilhante. Logo aos 20 anos, a sua iniciativa surpreendia nos negócios. Primeiro no Banco Lusitano, depois ao juntar duas empresas para fundar a CUF. O Alfredo da Silva sustentou a sua entrada na indústria química através, desde logo, da sua formação escolar. Porque não é um autodidata. Teve uma evolução escolar que lhe permitiu dominar processos de funcionamento fabril, da produção fabril, processos de entendimento do que era a química e as bases que podia fornecer à indústria, e essa base permitiu-lhe, quando chega à sua primeira experiência como empresário, na Aliança Fabril, saber ao que ia e ao que podia desenvolver. As fábricas nascem no Barreiro a uma velocidade assaz impressionante. Só nos primeiros 10 anos surgem docas, armazéns, fábricas de azeites, bagaços, sabão, superfosfatos, ácido sulfúrico, uma estação ferroviária, bombeiros, barro operário. O crescimento não para, numa lógica de integração transversal. São negócios em cascata, uma verdadeira sopa da pedra feita a partir da pirita alentejana. Para poder ter a distribuição de adubos, ele necessita de ter sacos, logo ele vai entrar na parte da tecelagem. Na área dos azeites, ele também necessita, por isso, ter toda uma cadeia de produção, onde vai investir. Vai necessitar de uma cadeia de transportes para não só para as matérias-primas, para a distribuição. Ele vai fundar a Sociedade Geral, a grande empresa de transportes marítimos. Ele vai necessitar de um setor financeiro para poder apoiar os seus investimentos, por isso ele vai adquirir uma casa bancária. Por isso, é um homem que tem uma visão integrada da indústria e de um plano estratégico para poder adotar. Um pequeno filme protagonizado por Vasco Santana mostra como a CUF impôs a sua visão do progresso no país. A firma desde cedo recorreu à publicidade. Este terá sido mesmo o primeiro filme publicitário português. Foi descoberto em mau estado no meio de bobinas velhas que estavam no antigo cinema do Barro Operário da CUF, do Barreiro, por causa das comemorações do centenário da empresa. Foi integralmente recuperado pela Cinemateca Nacional. Este anúncio pretendia mostrar aos agricultores as vantagens dos adubos fabricados pela CUF. Estava-se então em plena campanha do trigo, e a política do Estado Novo, que pretendia garantir o autoabastecimento da nação em cereais, deu um grande impulso à companhia. A fictícia riqueza do Zé Povinho, encarnado por Vasco Santana, trazia atrás de si a real prosperidade da CUF.
Muitos dos trabalhadores que criaram essa abastança fugiam da miséria dos campos, das beiras e do Alentejo. Vinham de aldeias como Albernoa, onde há apenas 4 gerações ainda era possível ver homens feitos a mendigar para comer, só porque tinha chovido muito. Eu recordo-me, quando era miúdo, ranchos de pessoas, homens, chefes de família, tinham os filhos em casa com dificuldade e com fome. Quando havia crise de trabalho, ou chovia muito, ou não havia trabalhos, de qualquer maneira, não era a época de trabalhos, porque isto era a monda, era a ceifa e era a azeitona, e depois havia estes períodos mortos, e quando chovia muito, no período do inverno, não se trabalhava, não se ganhava. E as pessoas chegavam a ir à porta dos lavradores a pedir para os auxiliarem. Veio tudo para o Barreiro. E era em sítios como este que os futuros operários da CUF se abultaram. Até aos anos 50, a Baixa da Banheira era a nossa Xangai, de casas clandestinas e de pátios sobrelotados. Até as águas furtadas eram arrendadas, tal como no Barreiro. Os pátios, como o da Vila Inês, edificado em 1945, onde chegaram a viver mais de 20 famílias operárias, estão hoje ocupados por novos migrantes. Os pátios não tinham nem água canalizada, como se pode ver, tinham um poço comum, não tinham eletricidade e muitos deles tinham uma casa de banho comum, casa de banho essa que não tinha sequer banheira. Tinham um espaço onde se podia fazer as necessidades e um espaço onde se punha um alguidar de zinco, onde as pessoas tomavam banho. Depois as pessoas guardavam as suas necessidades numa tigela, a chamada tigela da casa, que depois era despejada dia sim, dia não, para o carro da pipa. Toda a gente sabia e nos pátios gritavam-se: vem aí o carro da pipa. Fazer parte do ordenado formigueiro operário era o objetivo de todos. A vida do Barreiro era regulada pelas sirenes da CUF. Às 5 para as 8, toda a gente tinha de estar na fábrica. Também havia o dia aprazado para contratar pessoal. Amanhã a CUF mete gente. No portão juntavam-se centenas de candidatos. Quando era porteiro, as pessoas iam para lá, sei lá, naquela altura, às dezenas, centenas, sei lá, vinham do norte, vinham do Alentejo, coisa, depois iam para lá, eram identificados, eram escolhidos, alguns até mostravam as mãos e tudo. Sou trabalhador, pá, e tal, veio aqui os calos, esta coisa, daqui e daquela. Venha cá, fulano, venha cá você, venha cá, vá, vão para ali e tal. E depois iam lá para fazer a admissão. Só pelo aspecto? Pelo aspecto, que era para trabalhar, a carregar sacos e a trabalhar a encher o adubo, a carregar coisa para o cais, era pelo aspecto. Em 1961, a CUF já não produzia só velas e adubos. Transformara-se no maior conglomerado industrial da península. Óleos, adubos, metais, velas, carpetes, sabão, navios, sacos, coisas mais, tudo faz a união. Versejava extasiado um operário no concurso de poesia organizado pela companhia. A CUF empregava 12.000 pessoas e criava constantemente novas fontes de trabalho, orgulhava-se o neto do fundador. Uma área museológica estabelecida recentemente no Barreiro preserva algumas das ferramentas e das máquinas que fizeram a força da CUF. É particularmente rico o espólio têxtil. Ficaram também indeléveis na memória coletiva as lembranças dos piores trabalhos e sacrifícios. As primeiras impressões da jovem operária Ercília Talhadas, que passou pela fiação de juta, são elucidativas. Aquilo era uma cidade, era uma imensidão de mulheres, de homens, de máquinas, de barulho e de pó. Uma coisa que me marcou imediatamente foi verificar que as mulheres que estavam junto às máquinas, às fieiras, eram mulheres que tinham, quando eu entrei às 8 horas, elas tinham entrado às 7, já uma altura de 2 dedos de cotão em cima dos braços, dos ombros, em cima do cabelo. A memória operária ficou também marcada pelo tempo, não muito distante, que precede estas imagens. Os trabalhos no cais e no ensacamento de adubos eram considerados dos mais violentos. Antes de haver transportadores mecânicos, a carga e a descarga de vagões e navios era feita em todo o lado à força de braços.
Foi por aqui que muitos operários começaram. Era assim que se conseguia entrar para a CUF. Aquilo era estivar sacas de 100 quilos. Porque os vagões chegavam, os navios, fragatas, estavam dentro da doca. Os guindastes lançavam uns tropos, chamávamos nós, e umas fundas, para cima dos vagões, e nós metíamos as sacas de 100 quilos acima dessas fundas, depois era 12 sacas e 15. E eles mandavam para dentro dos navios. Era constantemente, eram uns de um lado e outro dos vagões, aquilo era um trabalho duro mesmo, pesado. Era uma pessoa que tinha que ter um bocado de poder para aguentar aquilo. Esta fotografia de Augusto Cabrita ilustra a dureza desses trabalhos de estiva. Pés descalços sobre as tábuas estreitas dos passadiços de vai e vem estendidos entre as alvarengas e o cais. Imagens anónimas de outros fotógrafos da própria CUF testemunham a dureza do trabalho de carga de sacos nos adubos até as máquinas dos anos 60 substituírem a força física. Quando se ia para lá, ia-se àquela inspeção que eles faziam lá no centro de medicina, que a gente íamos fazer pelo menos 3 posições de força. Era uma assim, com os aparelhos, para ver qual era a força que tinha, não é? E era outra assim, punha os pés em cima de uma coisa e punha assim a força que dava, e era outra em cada mão, pelo menos. E isto somava uma determinada pontuação para eles depois verem que era o indivíduo, se era ou não era condições para poder trabalhar com os sacos. Agora você veja, 12 horas a carregar sacos de 100 às costas, quantas toneladas passavam por cima do corpo. Né? E depois, como não havia preparação profissional para... Até isso que requer uma certa preparação. E, por exemplo, quando lá cheguei a primeira vez e carreguei um saco às costas, o saco foi para um lado e eu fui para o outro. As histórias da brutalidade dos guardas da fábrica e dos encarregados são outra constante desta época heroica do trabalho braçal. Tornaram-se quase mitos fabris, transmitidos oralmente por gerações de operários. O meu avô era o capataz da Pirite. E, como capataz, chamavam-lhe o Stalin. Só por aí, por esse nome, vê-se a imagem, o chapéu de aba larga, homem do norte. E cada pá, aí foi muito pior. E cada pá de Pirite, umas pás retangulares, compridas, cada pá do pirite verde pesava, na altura, na ordem dos 50 quilos. E havia pessoas que, contavam os meus tios, morriam agarrados à pá. E quando não trabalhavam, mesmo com fome, o meu avô ainda teve algumas situações muito mazinhas de os mandar para a rua. O pessoal operário era nesse tempo pago à semana. Para os eventuais, contratados só para as sementeiras, dentro do saquinho de juta também vinha por vezes o despedimento. Ao sábado é que eram os despedimentos, chamavam-lhe balões. Então, olha, aquilo também foi no balão. Era o que se chamava. Não sei bem porquê, talvez se o balão que rebentava, não sei a causa do nome. Mas sei que chamavam, olha, foi no balão. Pronto, foi ao ar. Foi ao ar, deve ser isto, foi ao ar. E então vinham outros, ao fim de um tempo, outro balão, pá. E andavam, foi uma série de anos assim, e aquilo nos adubos, eram escolhidos para os adubos, aquilo era só para os adubos. Se tinham sido admitidos, por exemplo, 1.500, para aqueles 3 meses, pois iam andando. Chegava ao fim, se calhar eram despedidos 1.400. Mas 100 tinham escapado. A fábrica de fosfato dicálcico é uma das mais antigas que ainda funciona. Data de 1970. Hoje dispõe de filtros que a tornam não poluente. A partir de um minério, a fosforite, o famoso pó de Marrocos que também servia para os adubos, da cal viva e do ácido clorídrico, produz-se aqui um composto-chave das rações para animais. Apesar dos sucessivos melhoramentos introduzidos, permite perceber como eram as indústrias antigas, o universo de pó e de ácidos fortes. A referência aos gases da CUF, à violência da poluição química, atravessa a história contemporânea do Barreiro. A poluição era pior para os trabalhadores. Havia sítios onde os médicos do trabalho nem queriam ir. Fizemos com que o médico fosse visitar a instalação para aferir
in loco, não é? Como costuma dizer, o ambiente em que nós estávamos. E devo dizer-lhe que subiu, ainda subiu, por aquele sítio, mas chegou lá acima, ele não sabia para que lado é que havia de sair. Tinha, desculpem o termo, babirrenho de todo o tamanho. E depois já não queria sair por ali. Então foi pendurado nas minhas costas, com a cabeça aqui, os olhos tapados, e eu é que o desci até cá abaixo. Bom, disse, eu nunca mais vou a uma instalação. Ainda hoje funcionam algumas das linhas de caminhos de ferro da CUF. Servem agora já só a fábrica dos amoníacos de Portugal, no Lavradio. A CUF chegou a ter mais de 30 km de linhas internas. Havia carris nos pontos mais remotos do complexo fabril. Até que a empresa começasse a preocupar-se mais com as condições de trabalho, já nos anos 60, os acidentes sucediam-se. No Palácio de Segundê, perdi as pernas, morreram pelo menos 8 engatadores de comboio, porque tinham que engatar os vagões uns aos outros, as linhas eram escuras ali, era aqueles estrados de madeira entre as linhas, escorregavam quando iam para engatar e ficavam debaixo do coiso. Foi também assim que se fez a CUF. Dessa já quase arqueologia industrial ficou o edifício primitivo de escritórios, o chamado comboio, muito degradado. Ficou ainda a casa onde Alfredo da Silva pernoitava quando ia ao Barreiro. Guardam-se ali o escritório e objetos pessoais do patrão, que comprovam curiosas similitudes de caráter com Salazar. O relacionamento dos dois ainda hoje intriga os historiadores. Há o célebre caso da Guerra Civil de Espanha, em que, tendo Salazar uma evidente simpatia por certa corrente, pela corrente que estava ligada diretamente ao general Franco, tinha que manter no plano internacional uma certa equidistância aparente entre as forças beligerantes e terá dito a certa altura, o Sr. Alfredo da Silva, eu não posso apoiar o Franco diretamente, como o senhor bem sabe. O senhor pode. Alfredo da Silva foi social e politicamente um conservador. Foi acusado de ser germanófilo durante a Grande Guerra, apoiou Sidónio Pais, Salazar e Franco. Chegou a instaurar o lockout nas fábricas e, como muitos patrões do seu tempo, era paternalista e autoritário. Os operários, quando viam o patrão, a gente nem sequer olhava para ele. Quer dizer, a gente via-me, tinha que disfarçar, porque o olhar para ele ou estar parado era uma coisa que não existia. Quer dizer, a gente tinha que estar a fazer que estava a mexer. O maior empresário do Estado Novo nunca é visto em público com Salazar, nem mesmo nos momentos altos do regime, como este lançamento de bacalhoeiros. Com a idade, interessa-se mais pela indústria e menos pela política. Morre em 1942 de deficiência cardíaca, deixando uma empresa em plena expansão. Construído em tempo recorde na Rocha do Conde de Óbidos, o Crioula é um exemplo da organização CUF. Alfredo da Silva tem uma filha única, Amélia. Nas férias em Sintra, esta encontra um jovem aristocrata, Manuel de Melo, com quem acabará por casar. Um casamento de amor, apesar de se tratar da herdeira de uma das maiores fortunas do Portugal de então. A casa de Manuel de Melo, em Sintra, ainda hoje existe, tal como ficou a recordação das suas concepções sóbrias de honra e de serviço, do seu apego à família e dessas borricadas pela serra com que se divertia a alta sociedade. Depois vinham os burros, aquela gente toda montava nos burros, já era engraçada essa parte porque os burros vinham com umas grandes albardas, que eram muito grandes, muito largas, e as pessoas às vezes tinham dificuldade em ir escarranchadas no burro, algumas senhoras iam de lado, e pronto. Depois iam até aos capuchos, nos capuchos faziam um piquenique, almoçavam, depois durante a tarde descansavam, jogavam jogos, namoravam, naturalmente. Manuel de Melo casa-se também com a CUF, como pragmaticamente lhe exigira o sogro. Administrador consciencioso, é ele quem vai fazer que os Melo se tornem conhecidos enquanto empresários, apesar de sempre ter defendido que a companhia pertencia à mulher e aos filhos. Para Alfredo da Silva, foi o genro perfeito. Se ele quiser ser mais perfeito na escolha do genro, seria difícil, porque
conseguiu efetivamente encontrar um sucessor que fez a ponte entre a sua geração, da fundação e do desenvolvimento do grande projeto inicial, com a terceira geração dos seus netos, que era a sua maior ambição. É durante a administração de Manuel de Melo que a CUF se vai modernizar de forma decisiva. A partir dos anos 50, os encarregados são substituídos por engenheiros e as atividades do grupo crescem exponencialmente. Ele tem a percepção, como grande continuador do fundador da CUF, ele tem a percepção da necessidade de ter um conjunto de quadros. E daí que no pós-guerra vão entrar dezenas de engenheiros das nossas universidades técnicas e as primeiras gerações de economistas, e é esta geração de técnicos que vai transformar a empresa nas áreas da modernização. Por isso, no período dos anos 60 e 70, a empresa consolida tudo aquilo que vinha de trás, apanha novas áreas de negócio, expande-se e moderniza-se. No princípio dos anos 60, a CUF está no auge. Surpreende os estrangeiros por oposição ao atraso do país. É o 5º conglomerado químico europeu. Mantêm-se todas as produções básicas e multiplicam-se as atividades complementares e de serviços. Movimenta mais de 1 milhão de toneladas por ano. Os adubos continuam a ser um dos produtos mais produzidos. Importa-se a fosforite do norte da África e utilizam-se as pirites alentejanas para obter por calcinação o ácido sulfúrico. É graças à reação do ácido e da fosforite que depois se fazem os adubos superfosfatados. Em 1958, com as fábricas já quase totalmente automatizadas, a capacidade de produção de adubos é de 600 mil toneladas. Para além dos fertilizantes, já se fabricam no Barreiro quase todos os pesticidas utilizados pela agricultura. É ainda a partir da pirita alentejana que se começa a produzir o sulfato de cobre, usado para proteger vinhas e batatais. 20 mil toneladas vão para a lavoura nacional, o restante é exportado. O cobre das cinzas de pirite é refinado até se obterem as barras que servem para o fabrico de fio elétrico. E da mesma pirite ainda se aproveitarão depois o ouro e a prata. As oficinas passam a trabalhar também para clientes de fora. Fazem-se peças para quase todas as grandes obras públicas, sempre com a preocupação da qualidade. Eu viajei há alguns anos a comprar equipamentos. E a primeira coisa que o meu diretor me dizia: Sr. Graça, queremos o melhor. Nem sempre o mais barato é o melhor. Portanto, o senhor vai, deita o seu olho clínico em termos de manutenção, custa mais 100, custa mais 200, justifique, mas o melhor, o melhor, o melhor. Portanto, este binário, saber e querer andar para a frente sempre construindo o melhor, deu uma dinâmica em todos os ramos, o melhor. A aposta na qualidade leva à criação, em 1959, de um departamento de estudos e projetos. O Laboratório Central foi outra inovação. Empregava uma centena de pessoas e analisava todas as matérias-primas e produtos fabricados. O fabrico de sacos para o adubo já tinha suscitado o aparecimento de toda uma indústria têxtil. Usavam-se fibras duras tropicais como a juta, o sisal e o cairo, algumas provenientes do ultramar de então, e lãs nacionais para as tapeçarias. Das necessidades dos navios da Sociedade Geral, nascera logo em 1922 uma grande cordoaria mecânica. Ao lado teciam-se carpetes, passadeiras e as alcatifas da moda dos anos 60. E a sua tia, como é que está? Ai, há tanto tempo que não a vejo. Ai, o casamento, eu não lhe digo nada, foi uma coisa. A casa está toda diferente. Alcatifa nova, carpete. O que terá acontecido? E cortinados. Como é que ela conseguiu? Alcatifa a sua casa sem pensar no preço. CUF Têxteis e paga mês a mês suavemente.
Até 1966, ano em que morre Manuel de Melo, a CUF já tinha dado origem a 46 empresas. A mais lucrativa foi, sem dúvida, a tabaqueira, conseguida ainda em 1927 por Alfredo da Silva, sob concorrência feroz. A linha de produção de empresas da CUF não parou aí. Criou mais de 150 negócios. Minas, bancos, cinemas, produtos alimentares, restauração, pasta de papel, aluguer de automóveis, marcas que ainda hoje integram o cotidiano dos portugueses. E da CUF nasceram muitos desses grandes empreendimentos, como a Lisnave, que definiram o horizonte industrial português. A CUF era uma das empresas do país que melhor tratava os operários. Era um privilégio trabalhar aqui. Logo um ano depois das primeiras fábricas, em 1909, é construído o primeiro bairro operário. Em 1932 surge um segundo, maior, e em 1955 o bairro novo com 4 blocos em betão. Era chamado o bairro dos católicos, e entende-se, só os operários casados pela Igreja Católica podiam candidatar-se a uma casa. Fui inscrever-me, cheguei lá aos serviços sociais, bom dia, olá, estás bom, venho inscrever-me para as casas do bairro. Ok, o nome todo à graça, eu dei-lhe o nome, era o Faria Fernandes, um excelente moço, um amigo. Olha lá, casado por igreja, não, isso não sou. Isto também não tem problema nenhum, casas e tens a casa, não, desculpa lá, anda lá devagar com o andor. Eu estou interessado na casa, mas casar por igreja, espera aí, sou casado há uma série de anos, sou casado há 11 anos, certamente não vão duvidar do meu casamento, pá não. Nos anos 60, a fábrica tinha 4